Aí pessoal, boa tarde aqui, Pioneiro do Louvor, gravando mais um vídeo para você que gosta de seguir o Pioneiro do Louvor. Estou aqui embaixo, ó, na Terra Nova, aqui na casa do meu irmão aqui. Alô, tchau para vocês aí, hein? Estamos aqui embaixo, aqui na Terra Nova, um sofazinho aqui, né? Aqui onde mora meu irmão aqui e tal. Tem aqui as cadeiras, ó, tá vendo? E aqui é a Terra Nova, pessoal, onde eu faço os vídeos sempre louvando a Deus, né? Agradecendo. E nós fazemos também a festinha aqui, o churrasco, né? Inclusive hoje, ó, a Coca-Cola já está ali, ó, a mesa, olha aqui, ó. Tá vendo a mesa, a xícara, ó. Xícara bonita aí, ó. Pra tomar a Coca-Cola também tem uns copos, olha aqui, ó. E essa plaquinha aqui é bonita pra caralho, olha só. Eita, rapaz, é bom demais, viu? Então é isso, pessoal, fazendo um vídeo. Aqui tem um fogãozinho ó, de lenha, já mostrei no outro vídeo, mas estou mostrando nesse também, para vocês verem que é bom, viu? Fogãozinho de lenha aqui, ó, para você, né, torrar a galinha de capoeira, assar aquela carne, né, é ou não é? Entendeu? É bom demais aqui, ó, olha só. E temos a lenha aqui, ó, para assar o churrasco aqui. A lenha para assar o churrasco aí, pessoal. Você que gosta de churrasco, uma festinha cristã, né? É isso aí. Até a enxada tem aqui, a enxada. Ó, trabalhar, né? É isso. Limpar um matinho e tal. E vamos voltando aqui para as bananeiras, ó. Olha só. Bananeirinha aqui. Essa é a bananeira maçã. Eu fiz questão de gravar mais um vídeo aqui. Que é legal, pessoal. É bonito, entendeu? Parece o interior. Não é o interior. Nós estamos aqui na cidade, né? De João Pessoa. Na Terra Nova, né? Paraíba, João Pessoa. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo. Pioneiro do Louvor, parece. Vou mostrar para vocês novamente o cacho de banana ali, ó. Olha só. Olha essa folha como tá bonita, olha. Eita, rapaz. Entendeu? Isso é uma maravilha, rapaz. Outro cacho ali, olha. Lá no cantinho, olha lá. E aqui temos o pé de coco. Pezão de coco aqui, ó. Já botando, olha só. Nesse dia tem coco aí, ó. Aí florzinha e tal, já tem um coquinho aqui novinho, ó. Olha, coquinho novinho aqui, olha só, tá vendo? Então é isso, pessoal, ó. Mais caixa aqui, ó. Botando é fruta, né? É bom demais, viu? Esse vídeo tem umas telhinhas aqui também, ó. Teia precisar. E a água aqui tá aguando, olha só. Olha, a água aqui aguando a bananeira, ó. Pra botar banana, entendeu? Para ficar verdinho, tá muito quente, pessoal. Aqui em João Pessoa, muito verão. Aqui as teias se precisar. Aqui o coqueiro também, ó, novinho. Quer fazer plantação de coqueiro, ó, aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu já trouxe, já que eu, né, para deixar aí e mudar ele depois, né? Então, olha que verde bonito. Verde bonito, só bananeira, pessoal. Olha só, eita, só bananeira aí, ó. Isso é um vídeo bonito para o seguidor aí dos Pioneiros do Louvor. Gravar um vídeo bem bonito mesmo, olha só. Ó. Verde, pessoal. É verão, mas aqui é água todo dia, viu? Olha só. Então vamos passando para cá, né? E filmando a lenha novamente, olha só. Que é bom de fazer uma festa, pessoal. Fogãozinho aí, né? E as cadeirinhas aqui, ó. Olha só, a mesinha já está pronta aqui, ó. A mesinha já está pronta. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço por mais um vídeo. Mais um vídeo aí para vocês aí. Agradecendo. Seguidor dos Pioneiros do Louvor. Aqui vai meu abraço. Tchau. Até lá.